Eu vou aqui gravar com vocês algumas das aulas, algum material básico. A intenção aqui é gravar alguns materiais que possam ser bons para nivelamento. Então, alguns de vocês já sabem esse material, outros talvez não saibam nesse momento, e aí a gente quer tentar trazer uma noção para vocês de forma que todos fiquem com o mesmo contexto como cabeça. Então, eu estou seguindo um livro que eu botei referência para vocês lá, e eu vou tentar gravar cada um dos capítulos deles. Os primeiros capítulos são mais simples, os próximos são mais elaborados, e em paralelo eu vou gravar uma sequência também sobre projeto em Verilog. Então, na realidade, a gente vai ter toda uma trilha de material focado em projetos de circuitos digitais e uma outra trilha com Verilog apoiando esse projeto que a gente fez. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre projeto de hardware digital versus projeto de hardware analógico. O nosso foco aqui é hardware digital. Então a gente vai trabalhar sempre com hardware digital no nosso contexto aqui. A gente não vai falar sobre hardware analógico. Quando aparecer alguma coisa analógica, se aparecer, o que a gente faz aqui nesse momento é convertê-lo, o analógico, para hardware digital, tá? Então aqui só para dar um exemplo, tudo que é digital nosso a gente consegue olhar e observar como os uns e zeros, que a gente vai falar daqui a pouco. O analógico eu coloquei aqui um vinil para vocês, então ele vai assumir todos os valores, não só 0 e 1, ele vai assumir um contínuo de valores entre os dois, tá? Se a gente pegar então, só para recapitular, o nosso digital, a gente vai ter o efeito ligado, a lâmpada está acesa, e esse ligado equivale ao valor 1, e a gente vai ter o efeito desligado, que equivale ao valor 0. Então a gente tem ligado e desligado, 0 e 1. Tá? Toda vez que a gente precisar de mais do que um valor, a gente vai juntar mais os zeros ou mais uns aqui, uma combinação deles, para representar nossos valores maiores. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Ok? Então, só para trazer um pouco do roadmap para vocês, nós temos o que? Nós tínhamos lá no passado a ideia de produzir um transistor, então isso aqui já foi uma evolução muito grande. Antigamente você tinha válvulas, você tinha outros circuitos que faziam o que a gente chama o efeito de chave, que a gente chama ligado e desligado. Posteriormente, múltiplos transistores passaram a ser produzidos de forma integrada. Na realidade, esse aqui é um wafer que ele contém múltiplos circuitos integrados. Então, se a gente pegar um quadradinho bem pequenininho aqui, certo? Esse quadradinho bem pequenininho, ele está aqui dentro, tá? E esse quadradinho pequenininho, ele monta um circuito integrado para a gente, tá? E a gente pega exatamente esse circuito integrado e coloca aqui dentro de uma placa. Então, a gente vai compondo esses elementos todos, e vocês potencialmente já viram algum tipo de placa assim no passado. Nós temos vários circuitinhos pequenininhos aqui. Está vendo vários componentes, né? Alguns deles são circuitos, outros são componentes discretos. E esses componentes também, ao longo do tempo, são trazidos para dentro do nosso circuito integrado, tá? Esse é o efeito que acontece com a escalabilidade do nosso sistema. E por que que isso acontece? Isso acontece porque esses transistores que estão sendo desenhados aqui dentro estão cada vez menores. A gente consegue produzi-los numa tecnologia cada vez menor. Então, para produzir numa tecnologia menor, a gente fala como olhando num circuito integrado, olhando a nossa capacidade de produzir transistores. E o que a gente tem é que a gente tem um número de transistores que a gente é capaz de produzir numa unidade de circuito, ela dobra a cada 2 anos. O que significa isso? A cada 2 anos a gente consegue colocar uma maior densidade, o dobro de densidade de transistores dentro do circuito integrado. Esse dobro aqui, ultimamente, já não está tão forte, tá? Mas a gente teve uma época bem grande, a gente foi capaz de dobrar. O que significa dobrar o número de transistores a cada 2 anos? Significa que você tem aquele processador seu e 2 anos depois você poderia ser capaz de fazer um dual core exatamente com aquele processador seu. Ou você pode pensar do outro lado, um circuito que você não era capaz de ter um certo desempenho, você dobra o número de transistores dele, e esse dobro de transistores você conseguiria aumentar o desempenho dele significativamente e com isso ter um resultado melhor ainda ao longo do seu tempo, tá? Então esse é um ponto bem crítico que a gente tem como meta nossa. A gente, para poder tirar proveito da lei de Moore, para poder tirar proveito da escalabilidade dos transistores, a gente precisa ser capaz de produzir hardware. E produzir hardware é uma coisa cada vez mais necessária e cada vez mais forte. Só para ter uma ideia, recentemente, a gente está falando de capacidade em 2020, escassez em 2022, a gente teve um processo onde a digitalização do mundo, em especial durante a pandemia, levou uma demanda muito grande para
circuitos e produção de circuitos integrados e acabou gerando uma falta de capacidade de produzir circuitos integrados do mundo. E ao trazer essa falta de semicondutores, quer dizer, trazer essa falta de capacidade do mundo globalmente falando, significa para a gente que as pessoas não conseguiam produzir não só o circuito, mas os equipamentos que dependiam deles. Então você poderia chegar ao ponto de ter, por exemplo, uma lava-roupa que você não consegue produzir, ter uma TV que você não consegue produzir, porque dentro da TV você tem múltiplos circuitos integrados e esses circuitos integrados não estavam disponíveis naquele momento para você. Tá? Então esse é um ponto bem crítico aqui para a gente. Então a gente está falando aqui de capacidade de produção, de capacidade fabril, mas existe um outro efeito que é a capacidade de projetar, que a gente vai falar daqui a pouco também, tá? Que é uma área que vocês aqui estão começando a se envolver, é uma área de projeto de circuitos integrados, projetos de hardware propriamente dito. Aqui a gente está falando na motivação somente da capacidade de fabricar esse circuito, tá? Que também é uma coisa bem crítica. Na hora que a gente passa adiante, então, só para ligar essas coisas todas, então a gente começa até ter o produto final, que eu acabei de falar para você, certo? Esse produto final aqui, a gente começa com algum tipo de descrição do produto e a gente vai ter que fazer o nosso fluxo de projeto de sistemas digitais. O nosso fluxo de projeto de sistemas digitais tem uma característica similar aos demais fluxos de projeto, tá? Então a gente tem similar ao fluxo de projeto de software, aos fluxos de produtos em geral, só que nós temos algumas particularidades. Em especial, a gente tem um tempo de produção muito mais longo. Quando a gente vai comparar com software, você passa o processo de compilação, você terminou o que você fez ali, o seu software, você passa para a compilação e você está com o software pronto para ser avançado e para ser distribuído, para ser executado e para ser rodado pelos seus clientes. Quando você fala de hardware, você tem um tempo mais longo, tipicamente da ordem de meses para produzir, quando a gente vai falar em circuito integrado. Se a gente pensar em FPGA, a gente pode trazer esse tempo mais curto, e esse é um dos focos desse curso de vocês. A gente quer usar FPGA para ter ciclos mais curtos para vocês. Além disso, o processo de verificação e teste de hardware, como o processo de produzir um hardware é muito lento, você quer verificar e testá-lo mais rapidamente. A gente vai olhar isso mais para frente aqui, e a gente precisa ser capaz de verificar e testar os nossos componentes de forma mais rápida, tá? E infelizmente a gente não consegue testar tão rápido assim, e a gente acaba gastando mais tempo em verificação e em teste, justamente porque produzir gasta muito tempo, então você não quer desperdiçar aquele tempo todo produzindo algo que não vai funcionar. Então a gente traz bastante energia para o nosso ciclo, tanto de verificação quanto de teste. Mas quando a gente começa a olhar a evolução da tecnologia nos últimos anos, o que a gente vê é que começa a aparecer maior capacidade de testabilidade, quer dizer, maior número de ferramentas para facilitar o teste, que é uma coisa demorada, e também novas linguagens de desenvolvimento com maior nível de abstração. Então a gente também aparece isso. E, no fim, mais reuso de componentes. Aqui eu estou falando reuso de componentes considerando uma linguagem de projeto de hardware. Hoje em dia nós temos reuso de componente em mais de uma camada, a gente vai falar sobre isso posteriormente, mas a priori aqui a gente precisa tentar trazer isso aqui em mais do que uma camada de reuso, tá? Só para trazer para vocês aqui, do outro lado aqui o nosso fluxo, né? Então a gente começa falando da descrição do produto aqui em cima, a gente define alguma especificação desse produto um pouco mais detalhado e faz nosso processo e projeto inicial. Então aqui vai aparecer um pouco do que a gente está fazendo no nosso projeto. A gente faz as nossas primeiras simulações e vê se esse projeto está correto. Se ele não estiver correto, a gente volta e faz mais simulações aqui. A gente faz alguma coisa de reprojeto, então no fundo reprojeto é algo parecido com esse projeto inicial, mas é refazer algum dos componentes dele, até que num dado momento a gente acredita que o nosso projeto esteja correto e a gente vem para a parte de implementação. Quando a gente faz essa implementação, nós vamos passar por uma nova camada de testes, então a gente vai testar esse nosso circuito e vai olhar se ele cumpriu a especificação. Se ele cumpriu a especificação, se ele não cumpriu, mas ele teve pequenos erros, a gente faz nossas pequenas correções aqui e volta a fazer a implementação. Se os erros são grandes, é altamente provável que a gente tenha que fazer algum nível de reprojeto, tá? E em algum momento, depois que a gente faz esse ciclo todo, ele vai cumprir a especificação e nós vamos ser capazes de distribuir o projeto final. Então, esse é o nosso contexto que a gente vai fazer daqui para frente, tá?
Como eu falei para vocês, nós temos múltiplas formas de fazer reuso, que a gente estava falando aqui do lado esquerdo, tá? Então, eu vou trazer um exemplo para vocês aqui. Esse exemplo a gente está falando sobre a organização de um computador. E aí a gente pegou, obviamente, um gabinete aqui dentro, que dentro desse gabinete tem essa placa-mãe, que essa placa-mãe tem vários componentes aqui. Aqui vai entrar o nosso processador, né? Então, a gente vai pegar esse componente e vai tentar trazer com mais detalhes. Então, aqui nós temos múltiplos componentes aqui dentro, esses pedacinhos aqui, tem vários componentes aqui dentro, tá? E o que a gente vai fazer é trazer algum tipo de circuito integrado. Na hora que a gente olha esse circuito integrado, um passo para frente dele é pensar que ele é composto por várias portas lógicas, no fundo um mundo de portas lógicas aqui. E esse mundo de portas lógicas, cada uma delas, então agora a gente vai pegar uma dessas portas lógicas, é exatamente essa sequência de transistores que nós temos aqui. Então, nós temos os transistores aqui que representam, que vão implementar as portas lógicas. Se a gente pensar de um em um transistor, é claro que aqui, não considerando a escala, nós temos um transistor para vocês, com uma figurinha que está aqui desse lado. Tá? Então, esse é o nosso contexto que nós temos daqui para baixo, tá? Então esse é o nosso cenário que nós vamos ter aqui. E aí justamente fica a pergunta, como que eu implemento essa coisa? Como que eu faço esse componente? Então nós vamos pegar esse componente e nós podemos implementar e experimentar nosso projeto com simuladores, com CPLDs e com FPGAs. Quando a gente vai falar de FPGA, a gente tem o que a gente chama de kit de desenvolvimento. O de vocês não vai ser esse aqui, isso aqui é só um ilustrativo, é um kit de FPGA da Altera. No fundo, a FPGA é isso aqui. Tá? Tem gente que vai falar que FPGA é essa placa inteira, não, essa é uma placa, e essa placa tem aqui, marcado em vermelho aqui, a FPGA. Então esse aqui é o nosso FPGA. Nada mais é do que um circuito integrado que a gente é capaz de implementar nosso rádio lá dentro. E a gente vai falar um pouco mais sobre prototipação mais para frente, tá? Então, essa aqui é o conteúdo que eu queria passar nesse primeiro vídeo para você. Eu vou gravar uma sequência de vídeos para vocês e o que eu espero de vocês para cada vídeo. Que vocês assistam esse vídeo, tragam perguntas, tragam dúvidas e se precisar de algum detalhamento é só pedir, a gente prepara um material maior e vai fazer também os atendimentos online sobre um pouco mais desse conteúdo. Falou, pessoal? Esse é o primeiro pedaço que eu vou passar para vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo, tá bom? Um abraço, até mais então.